Bem-vindos, família OAB. Vamos a mais um episódio do VATcast OAB, um produto da VAT Educacional. E não esqueça de ativar o sininho, compartilhar se você gostar aqui desse conteúdo. Esse VATcast ele está devidamente organizado aqui para ajudá-los a conhecer um pouco mais do seu professor e ter dicas necessárias para a sua aprovação da OAB. Meu nome é Juliano Ralo, sou professor aqui desse projeto junto com outros docentes e nós vamos hoje entrevistar o professor Paulo, nosso mestre em Direito do Trabalho e também Direito Processual do Trabalho, que tem ajudado aí a carreira de muitos alunos a lograrem êxito em serem aprovados na segunda fase, na primeira e segunda fase do exame de ordem. Então, vou receber aqui o professor Paulo Halim, que é mestre em Direito pela UNIT de Sergipe, também é especialista em Direito do Trabalho pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em Neurociência, Comunicação e Desenvolvimento Humano, é advogado e foi também conselheiro federal da OAB. Professor Paulo, seja muito bem-vindo. Tudo bem, irmão? Coisa boa, viu? Juliano, muito bom estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Juliano Ralo, Paulo Halim. Né? Isso aí. Tudo a ver. Estamos juntos aí nesse sobrenome. Professor, antes de a gente começar o bate-papo, só dizer que a gente vai dividir ele em 5 blocos, tá? Para ter alguma noção a mais dos nossos alunos e nossas alunas conhecerem um pouco de você, da sua trajetória, tá? Então, do início, né? Começando um pouco, como é que você se descreveria, né? Quem é o Paulo pelo Paulo? Gostei, né? Veja bem, o Paulo pelo Paulo, né? Eu sou um cara, Juliano, que eu sou muito fácil de lidar, na verdade, sou muito coração. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu tenho um TDAH, né? E é engraçado falar isso, mas assim, é interessante porque muitos alunos se identificam com isso. Com certeza. Né? E eu sempre digo a eles, se eu conseguir, você também consegue. É simples assim. Então, eu costumo dizer assim que eu amo o que eu faço e realmente eu me dou demais, né, em tudo que eu faço. E assim, é um prazer enorme, né, quando eu vejo a aprovação do aluno, ou quando o aluno, por exemplo, passa num concurso público, né? Eu tenho vários alunos aí pelo Brasil afora, são juízes do trabalho, são juízes de direito, promotores, delegados. Isso me deixa muito satisfeito, muito feliz. É muito tempo de estrada na docência, muito, né, professor? Tempo. São 20 anos aí na docência. 20 anos, bacana. E nós não conhecemos há pouco tempo pessoalmente, né? Mas deu para perceber ao longo dessa jornada juntos, o senhor é um professor com P maiúsculo, né? Ele, na verdade, tem uma vocação muito grande para a docência, acho que o dom da didática, eu né? acho o que pelo menos a gente ouve falar dos seus alunos. Mas é verdade, eu acho que Deus, ele foi muito bom comigo, né? Porque ele me deu uma coisa que poucos têm, verdade, que é didática. E isso realmente eu tenho que agradecer a Deus todos os dias. E é interessante, Juliano, porque eu falo muito em Deus e assim, desde o meu nascimento, realmente o poder de Deus na minha vida é muito grande. Porque eu perdi minha mãe com 2 anos de idade, perdi meu pai com 4 anos de idade e fui criado pela primeira esposa do meu pai. Na verdade, assim, olha só. A minha santa, como eu costumo dizer. E como a gente não tinha muitos recursos, né? Meus irmãos sim, porque cada um fez a sua vida, mas em casa a gente tinha, obviamente, o básico, mas não tinha luxo, não tinha videocassete, por exemplo, na época, né? Não tinha som. Aí entrega a idade, né? Pois é. Então, assim, eu aprendi muito, assim, primeiro, assim, o pessoal costuma dizer, você é muito humilde, mas a questão não é isso. Eu fui criado dessa forma, entendeu? E eu não consigo ver injustiça. E realmente eu não consigo ver. E o que eu puder ajudar,
inclusive alunos, a gente não deve contar, né? Porque senão a gente perde o espaço lá em cima com Deus, né? Você vai, a cada boa ação que você abre a boca para dizer que faz, você vai perdendo espaço no céu, né? Então, é verdade. É verdade. Então, assim, eu sou muito grato a Deus, porque minha mãe dizia... Desculpe, eu me emocionei, porque ela dizia assim que pobre só podia... o que o pobre podia deixar, né? No caso, ela, para os filhos seria a educação. Então, eu vejo onde eu estou hoje, eu olho para trás e por mais que o direito, e eu vou contar essa história aqui para vocês, o direito para mim foi uma grata surpresa, né? E realmente esse foi o legado que ela deixou, né? Então, a minha velha lá em cima, eu sei que ela tá olhando por mim ainda. Desculpa, pessoal, pelo embargar da voz, mas... Imagina, professor, beba uma água. Eu vou beber. É uma história muito bonita e acho uma história que muitos dos nossos alunos e alunas vão se identificar, porque a vida é isso, né? A vida é o que a gente faz dela e acho que essa lição que a sua mãe lhe deu de vencer pela educação, acho que o senhor fez tão bem feito que hoje espalha, né, o conhecimento para transformar as vidas, né? Muitos alunos que estão querendo se tornar em profissionais passaram pelas suas mãos, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre isso aí. Então, muito bonita a sua história e parabéns. Tá? Obrigado. E aí, eu queria saber, então, o porquê do direito? Como é que foi parar no direito? Essa história é muito engraçada, porque, assim, a batalha foi bem árdua, mas para simplificar a coisa, eu queria fazer medicina. Olha! Então eu fiz 5 vestibulares para medicina. E um deles eu fiquei na excedência, que era o que eu estava mais preparado, o 3º vestibular. Mas não deu, Deus tinha outra coisa em mente. Até que chegou o ponto que eu disse, poxa, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu quero fazer um curso para ser chamado de doutor. Tá certo. É interessante falar isso, eu sempre brinco com isso, mas realmente eu nunca pensei na vida em fazer direito. Nunca. E aí foi o belo presente que a vida me deu, né? Porque com essa história de fazer direito, porque queria ser chamado de doutor, eu acabei virando professor, né, também. E eu lembrei de uma coisa aqui interessante. Deixa eu fazer esse parênteses, porque isso é muito engraçado. Eu fui paraninfo de uma turma, né, na universidade, que eu dou aula lá em Sergipe, a Universidade Tiradentes, tem 20 anos, né, de universidade. E ao dar o meu discurso, eu fui falar essa história, né, fiz 5 vestibulares para medicina. Aí eu disse, eu fiz o primeiro vestibular, nada. Fiz o 2º vestibular, nada. Fiz o 3º vestibular, nada. Aí, óbvio, eu falei as 5 vezes. Aí uma juíza do trabalho, né, que é mãe de um ex-aluno meu, hoje advogado, o filho dele, pequenininho, acho que tinha 6 anos na época, 5, 6 anos, puxou ela assim na hora que eu estava no discurso e disse assim, vó, eu não quero estudar com esse professor burro, não. Muito bom. Aí ela veio me dizer na audiência, eu fui fazer uma audiência com ela, ela contou essa história, eu me acabei de rir. Mas sinceridade das crianças. Sinceridade. Né? Mas foi uma grata surpresa mesmo, até, inclusive, pessoal, eu falo isso, Juliano, porque serve de incentivo de verdade. Até hoje na universidade eu falo isso, até o 7º período eu me perguntava o que é que eu estava fazendo ali. Olha isso. De verdade. Até que a vida iluminou com o direito do trabalho. Olha. O 7º período, professor de direito do trabalho, eu acabei me identificando. Você lembra o nome do professor? Eu lembro, professor Josenildo, né? Excelente. E hoje ele é desembargador, né, do TRT da 20ª região. Será que ele está sabendo dessa informação? Ele vai ouvir isso aí. Ah, bacana. Com certeza.
E era um professor realmente excepcional. Eu me espelhei muito nele, porque ele era divertido e, ao mesmo tempo, passava os assuntos com fervor, sabe? Com uma sabedoria gigantesca. Eu fiquei apaixonado mesmo pela matéria, e aí deu no que deu, né? Ele é o responsável por você estar nessa área e transformando vidas, né? Por meio da educação, né? Transformando alunos em profissionais do dia de trabalho. Muito bacana. Eu comecei essa vida acadêmica e, engraçado também, Juliana, eu comecei por acaso no exame de ordem. 8 alunos me chamaram uma determinada vez, lá em 2008. O primeiro exame de 2008, que ainda era CESP, né? Olha isso. E eles falaram para mim: professor, vamos dar aula para a OAB? Aí eu disse: tá, vamos fazer. Aonde? No escritório lá do meu pai. Eu disse: beleza. Os 8 passaram no exame. Então foi minha primeira turma e já 100% de aprovação. Na segunda turma eu já tive 32 alunos, aí só perdeu um aluno porque identificou a peça. Na terceira aí eu já dobrou, 75, perderam 2. Na quarta tive 120, 100% de aprovação. E o que me desbancou, né, que eu acabei saindo de Aracaju para dar aula em São Paulo, a convite. E foi justamente... Um grande curso preparatório. Um grande curso preparatório, exato. E o que aconteceu foi que minha última turma, em 2015, eu tinha 207 alunos e foram 207 aprovados. Parabéns. Então, graças a Deus... É uma marca que não é para qualquer um. Sim. A gente sabe disso. Sim. E é isso que eu quero aqui, né, passar esse conhecimento e esse know-how, contribuir ao máximo, né, com a VAT, porque eu tenho certeza absoluta que esse projeto é vitorioso. O nosso aluno que está tendo o privilégio de assistir suas aulas, com certeza vai assinar embaixo tudo que está falando aqui, professor, porque sua qualidade é enorme. Também lhe convidamos aqui, escolhemos a dedo por conta de todo o seu êxito, capacidade técnico, profissional, mas também simpatia, que acho que é o conjunto da obra que faz Paulo Halim ser quem ele é, né? Então, obrigado, inclusive, em nome da VAT, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, tá? Vamos falar um pouquinho sobre advocacia? Sim. Tá? Você também é advogado, né? E estamos preparando os nossos alunos para também lograrem isso na UAB, se tornarem profissionais de excelência na advocacia. E a pergunta né? Como você vê hoje a profissão de advogado nesse ano que estamos vivendo, né? A advocacia trabalhista, mais especificamente, né, que é a minha área, ela deu uma determinada baixa com a reforma trabalhista, né? Lá quando entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. E eu lembro exatamente da entrada em vigor, obviamente, mas não é nem por conta disso, porque 4 dias depois veio uma medida provisória, 3 dias, na verdade, depois. E aí mudou bastante coisa da reforma. E aí, Juliano, sabe o que aconteceu? Eu, no dia 11 de novembro especificamente, eu fiz o lançamento de uma CLT comentada. E 3 dias depois, mudou tudo, né? Então, assim, eu fiquei muito chateado, mas enfim. Mas, assim, realmente teve uma queda na advocacia trabalhista logo após a reforma, né? Depois veio a pandemia, mas a coisa foi se ajustando, né? Foi tomando forma, e agora eu vejo até um crescimento na área trabalhista. Houve uma incerteza logo no início, né? Houve. Muita coisa ficou solta, né? Mas depois a coisa foi ajeitando, e agora... A jurisprudência foi acomodando, aparando as arestas, né? E principalmente a parte de compliance, né? Que é vamos dizer assim, a advocacia preventiva. Então, algumas empresas estão abrindo o olho para isso, e a gente tem um campo muito grande para isso. Tem muitas empresas ainda que precisam explorar esse campo, e eu acho que o pessoal aí que está se preparando para o exame de ordem, eu acho que tem aí um bom espaço
para esse tipo de advocacia. Excelente. Bom, pelo que eu conheço da sua história, o seu currículo, já foi aqui dito também, tem uma longa passagem, né, por cursos preparatórios, né? Sim. E queria ouvir do professor, né, o que está achando do nosso projeto da VAT Educacional, do VAT Cursos OAB, né, a estrutura que nós temos aqui, cuidado com a preparação das aulas, do material apostilado que os alunos vão receber, do cuidado de todo o processo de ensino-aprendizagem que desenhamos aqui. Né? Queria ouvir um pouquinho o testemunho, né, daquilo que a gente está querendo oferecer como diferencial aos nossos alunos. É um testemunho real, hein, pessoal? Porque, assim, eu realmente, como eu já disse, né, eu sou bastante coração e as coisas batem. Eu sinto de verdade, pessoal, eu sinto de verdade quando a coisa vai para frente, quando a coisa é boa. Então, assim, realmente eu dei aula em cursos, né, fora, em São Paulo e tal, em cursos bastante relevantes aí no cenário nacional. E aqui na VAT eu encontrei algo totalmente diferente, de verdade, Juliano, de verdade. Então, assim, a começar da equipe, né, dos bastidores, eu nunca vi, de verdade mesmo. E olha, assim, que era muito bom, né, os cursos e tal, o relacionamento, mas o VAT é fora de série, é fora do comum, de verdade, porque o tratamento que é dado aqui ao professor, a gente não tem em lugar nenhum. Não só o tratamento do professor, como o material, o site, essa questão do VATcast, né? Outros produtos que eu não vou revelar aqui, que vocês terão depois também. É fenomenal. A evolução que isso aqui vai ter, pessoal, vocês vão ter noção, na verdade, né? Daqui a pouquinho vocês vão ter noção disso tudo, porque está sendo feito com muito carinho, de verdade, com muita responsabilidade. E eu quero elogiar você também. Obrigado. Porque eu nunca tive um chefe, vou botar assim, né, um coordenador, um chefe tão parceiro e tão respeitoso como professor. Eu sei que também você é professor. Sim, sim. Mas isso é um diferencial gigantesco, né? E faz de tudo para que a gente se sinta à vontade e que tenha realmente que faça o nosso trabalho da melhor forma. Então a gente fica aqui à vontade demais, que não dá vontade de sair. É verdade, pessoal. Né? A gente trabalha, né? Às vezes está cansado, mas quando a gente vê a empolgação do pessoal, a sua empolgação, quando vê o material, a gente quer ver pronto, quer fazer o máximo possível, contribuir o máximo possível. Isso daqui é fenomenal, de verdade. Eu nunca vi, como eu disse, em nenhum curso que eu trabalhei. E olha que eram cursos enormes, de excelência, pessoas renomadas, mas vocês estão de parabéns. Obrigado, professor. Mais uma correção aqui, não há chefia, o que aqui é uma parceria né, entre professores, dando melhor, tendo uma estrutura ótima da VAT para que a gente possa ficar à vontade para entregar o nosso máximo, que, no fim e ao cabo, todos nós temos uma sinergia comum, né? A gente acredita na educação para transformar vidas e o que a gente está fazendo aqui é educação de qualidade para que você, nosso aluno, nossa aluna, consiga realizar seus sonhos. Acho que esse é o nosso objetivo principal. E outra coisa, né? Que sua família não ouça essa mensagem que não dá vontade de ir embora, porque eles devem estar com saudade lá. Já estão alguns dias. E uma curiosidade, né? O professor Paulo foi muito generoso com a gente, que na semana do aniversário dele, no dia do aniversário dele, ele passou pela primeira vez longe da família aqui conosco, né? Então, também obrigado por essa confiança, né? E por abrir mão desse momento tão importante em família para estar aqui conosco, entregando o máximo nas aulas de trabalho para o seu trabalho, professor. Eu que agradeço e, assim, foi a primeira vez realmente que eu passei o aniversário fora, mas que aniversário, pessoal! É sério, porque a gente trabalhou aqui com a maior empolgação, o pessoal todo empolgado e para mim foi uma grata surpresa, porque
Eu não tinha noção realmente quando cheguei aqui, né, em Manaus. E ao chegar aqui, ver tudo isso, eu estava pensando isso agora há pouco. Se eu não viesse, eu iria me arrepender amargamente. Amargamente. Graças a Deus eu vim. E, de novo, muito obrigado por ter convidado. A gente está junto sempre, viu? Mudando agora um pouquinho de assunto, algo de interesse aí para os nossos alunos, que dicas que você poderia dar para o nosso aluno que vai querer seguir nessa área de trabalho, estudo no direito de trabalho, né, se preparar para a primeira e segunda fase? O que você poderia dar, contribuir para esse nosso aluno? Vamos lá, as dicas do chicote, né? Boa! Então, pessoal, veja, o que acontece? Direito do trabalho, processo de trabalho, eu sou suspeito para falar, mas assim, o estudo de primeira fase é um pouquinho diferente de segunda. Então, assim, para a primeira fase, o que é que eu indico para vocês? Estudem sempre a parte material e processual aliada a questões, né? E isso é uma coisa que a gente faz aqui e que isso é fantástico, porque ao mesmo tempo que você está ali ministrando a aula sobre o direito material e processual, ao mesmo tempo, depois que a gente explana a matéria, a gente vai lá e resolve questão. Isso é o que você tem que fazer para a primeira fase. Resolução de questões aliada aí ao direito material e processual. Já na segunda fase, pessoal, é o seguinte: concentre-se. O aluno, às vezes, ele quer fazer o máximo de simulado. Não. Na primeira fase, eu concordo. Pode fazer o máximo de questões, mas na segunda fase, o estudo é diferenciado. Aí eu costumo dizer que é igual a namoro novo. No namoro novo, todo dia você tem uma pegada diferente, né? Às vezes uma pegada mais rasa e às vezes uma pegada mais profunda. Então é assim que a gente tem que tratar também a segunda fase do exame de ordem. E eu costumo dizer que a linha do tempo, isso é primordial, linha do tempo. Analisar peça, identificar peça, isso é primordial, juntamente com a resolução de questões. Então, mais vale, às vezes, eu vou dar aula para você na segunda fase. Então, mais vale você pegar aquela peça que eu fizer com você do começo ao fim e repetir observando, por exemplo, se fosse uma contestação, observando como é que se coloca a preliminar, como faz o pedido da preliminar, prescrição, que é prejudicial de mérito, observando como eu vou alegar pressão bienal, quinquenal, reconvenção, como eu vou colocar isso aqui na minha prova, quais são os pedidos em determinada peça. Isso é válido demais. Então, mais vale você pegar uma peça inteira e ficar repetindo e prestando atenção na estrutura do que ficar tirando para tudo quanto é lado, até porque se ninguém corrigir, tem validade. Você acha que tirou 10, mas é você que está dizendo, né? Então, eu acho que esse tipo de estudo é ideal, é primordial para que você consiga ali êxito, certo? E vai dar tudo certo, você vai conseguir, você vai ver o que a gente está preparando para você. Com esse time de professores que a gente conseguiu reunir aqui, não tem como não dar certo, A professor. VAT está com um time de professores de primeira, que é outro diferencial também, tá? Escolhido a dedo. Bacana, professor. Bom, já a caminho do fim, né? A gente sabe pela experiência que muitos alunos se sentem pressionados nessa reta final de faculdade, muitas obrigações dentro da universidade ainda, mas também tendo uma preocupação de, a partir do 9º período, se prepararem para o exame de ordem, né? Fora aqueles que já saíram da faculdade, já colaram grau e que ainda não conseguiram aprovação no exame de ordem. Eles sentem uma pressão muito grande, um desequilíbrio. Que frase motivacional, né, que lição que você poderia dar para ajudá-los nesse momento, para motivá-los nesse momento? É verdade, Juliano. Eu tenho, né, vários alunos, nós, né, temos vários alunos aí pelo Brasil e a gente percebe realmente que a reprovação no exame de ordem está recorrente mesmo,
O aluno faz 1, 2, 3, 4. Eu tive aluno, por incrível que pareça, que fez 23 vezes o exame de ordem. Puxa vida. Mas não desistiu. Então, assim, você não pode realmente desistir do seu sonho, você não pode achar que não é para você. É para você sim. Concentre-se naquilo que você está fazendo. Mude a sua estratégia, porque eu costumo dizer também que não adianta, e realmente não adianta. O aluno fez a prova no exame X, perdeu. Continua fazendo a mesma coisa no exame Y, no exame Z. Realmente aí não dá. Então você tem que mudar a postura. Se você não copiava, passe a copiar. Se você fazia pouco exercício, passe a fazer muito exercício. Se você não fazia peça, passe a fazer bastante peça. Se você estava, que isso é horrível, em vários grupos, cada um fala uma coisa e acaba deixando você mais nervoso, mais nervosa. Saia de grupos. E outra, boca fechada. Faça a sua prova e não saia comentando a ninguém. Afaste-se de pessoas negativas, porque infelizmente o mundo está cheio de pessoas assim. E é impressionante como tem pessoas que vibram com a sua vitória, mas tem pessoas também que vibram por dentro com a sua derrota. Então essa mudança de postura é primordial. E, principalmente, entregue a vida a Deus. O espiritual tem que estar em dia. É isso. Professor, vamos encerrar aqui nosso bate-papo. Foi muito inspirador. As suas lições, as suas histórias são muito bonitas. Obrigado por compartilhar com o nosso público. É isso que a gente quer, aproximar um pouco mais os nossos professores, os nossos alunos, conhecer um pouquinho mais da sua história. E ela é muito bonita, inspiradora, eu diria, porque por tudo que foi dito aqui, você venceu pela educação. Eu só vou dizer mais uma coisa. Posso? Claro, a palavra é sua. Isso aqui, pessoal, eu falo também em sala de aula, porque isso me marca. Eu tenho várias, realmente, histórias verdadeiras. Eu vou sentar para escrever um livro qualquer dia desse, mas, dentre outras, essa me marcou demais. Povo, eu me formei, a universidade era particular, que inclusive é a universidade que eu dou aula, né? Eu comecei a dar aula 2 anos depois que eu me formei. O que é que acontece? Minha primeira audiência, eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. Eu não tinha carro, obviamente, né? E eu não tinha dinheiro para pegar ônibus para fazer a audiência. A audiência ia ser realizada a mais ou menos de 8 a 10 quilômetros da minha casa. O que é que eu fiz? A audiência era 8 horas, 6 horas da manhã eu acordei, me arrumei, saí de casa caminhando até o fórum lá onde ia ser realizada a audiência. No meio do caminho não estava muito quente, eu tirei o terno, né? Abri aqui, botei a gravata aqui e fui andando. Cheguei lá na sala no fórum e fui no banheiro, lavei, passei o papel toalha no rosto, tal, botei a gravata, entrei para fazer a audiência. E aí eu lembro que a gente fez um acordo de R$2.500. Eu lembro como se fosse hoje. A juíza disse: doutor, a sua conta. Eu acredito em todo mundo, pessoal, infelizmente. Esse é um defeito meu. Eu acho que todo mundo tem um coração bom. Aí eu disse o seguinte: não, excelência, vamos colocar na conta do reclamante. A juíza ainda insistiu: tem certeza, doutor? Eu disse: tenho. Resultado, eu nunca recebi os honorários, mas não é isso que eu quero falar e você vai ficar impressionado com o que eu vou dizer. Ao término da audiência, eu, com vergonha do cliente, não fui para o estacionamento, obviamente, que eu não tinha carro, né? Mas eu fiquei ali perambulando e ele percebeu que eu estava tão cansado que eu não fiz nada. Eu fiquei só achando que ele ia embora e ele conversando comigo. Ele percebeu e disse assim: doutor, está sem dinheiro para pegar o ônibus? Juliano estava tão cansado que eu disse: tô. Ele disse: vamos que eu pago. Aí eu disse: opa, beleza, obrigado. Subi no ônibus com ele, o cobrador estava aqui, eu e ele segurando aqui, o cobrador aqui sentado e a porta aqui, né, para abrir, para descer.
E a gente veio conversando, o cobrador também, interagindo, tal, beleza, eu de terno, né? O que é que aconteceu? O ônibus, ele parava na metade do caminho, porque era até onde ia, eu ainda tinha que caminhar mais 5 de volta, né? Então, mas tudo bem, já ajudou. Só que, Juliano, que quando eu desci do ônibus, eu escutei a maior gargalhada do mundo e metade do ônibus rindo. Quando eu virei para trás, eu lembro como se fosse hoje, o dedo dele assim, advogado fudido do caralho, não tem dinheiro para pegar um ônibus. E aí o cobrador rindo, ele rindo e algumas pessoas rindo, porque eu estava de terno realmente. Eu só lembro que eu chorei bastante, e o pior é que o ônibus estava aqui na minha frente, não tinha nem para onde correr. E quando o ônibus saiu, eu fui chorando para casa e conversando com Deus, eu disse, não é possível que minha vida vai ser desse jeito. Não é possível, porque esse foi um caso, tem vários, mas eu senti ali na pele o dano moral, sabe? Aquela cliente que foi no meu escritório, que eu dei um copo d'água porque ela estava chorando, soluçando, porque eu sou pobre, eu só tenho meu nome, incluíram o nome dela no SPC indevidamente. Então eu senti na pele, por isso que eu respeito muito o meu cliente. E eu me arrepiei todo, e chorando e arrepiando e conversando com Deus, mas Deus me deu a resposta anos depois, e agora eu sei porque eu passei por tudo que eu tive que passar, tudo. Isso e muito mais coisas, porque ele me fortaleceu. Forjou, né? Exato, para eu estar aqui hoje, na VAT, conversando com você, e você me dando essa oportunidade para estar aqui, para contar isso para os meus alunos, para os meus queridos alunos. Essa história, professor, eu tenho certeza que ela se repete pelo Brasil afora, em todos os locais, de norte a sul do país. E sim, acho que são lições que Deus passou para a nossa vida, para que a gente possa nos fortalecer de cabeça erguida e mostrar que, mesmo passando por todos esses perrengues, né, todos nós, a gente consegue vencer e, sobretudo, né, fazer do dom da vida, né, uma oportunidade... Sem passar por cima de ninguém. Sem passar por cima de ninguém, mas uma oportunidade de contribuir para a sociedade. Professor, exatamente. Isso eu senti desde o momento que a gente conversou pela primeira vez. E obrigado por fazer parte desse projeto lindo, e obrigado por contar essas histórias, dividir coisas muito sensíveis, né, questões muito sensíveis da sua vida aqui para todos nós. Obrigado mesmo. Obrigado, tá? Eu que agradeço a VAT e agradeço a você. Imagina, estamos todos juntos, professor. Estamos juntos nesse projeto maravilhoso. O que a gente pode dizer é: conhecimento muda vidas, pessoal. Então, chegamos ao fim de mais um VATcast. Se você gostou desse conteúdo, clica no sininho, compartilha, envia para os seus amigos, porque a gente tem muito a oferecer para vocês. Vem com a gente. Chicote neles. Bom, show de bola. Excelente, obrigado. Obrigado a você.